Mateus capítulo 12, versículo 29. Nós vamos falar hoje sobre despojar o valente. Glória a Deus. Mateus 12, 29. Diz assim: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniecar o valente, saqueando então a sua casa? Em outra tradução fala assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? E também pode ser, no lugar de homem valente, ele falar de homem forte, né? Quando a gente lê esse texto, a gente tem outras duas referências na Bíblia que a gente lembra, né? Existia um homem muito forte na Bíblia, o nome dele era Sansão. Sansão era um homem valente, era um homem forte, que ninguém podia segurar ele, ninguém podia amarrar ele, né? Ele só conseguiu ser amarrado depois que ele revelou o segredo da força, que era a unção do Espírito Santo, cortou o cabelo e ele pôde ser amarrado. Então Sansão é a figura de um homem valente, um homem forte. E o diabo, como ele gosta de imitar as coisas de Deus, ele deixa lá também mais um homem valente e forte chamado de Gadareno, um homem endemoniado que estava possuído por uma legião de demônios, e a Bíblia diz que tentavam prender ele com correntes, amarrá-lo, e não conseguia, porque ele era um homem forte, um homem valente. E quando Jesus estava expulsando demônios, os religiosos da época foram e acusaram Jesus, falando: olha, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, ele está expulsando os demônios através do poder de Satanás. Aí Jesus vem e fala esse texto para os religiosos: como que pode alguém entrar na casa do valente, do homem forte, e roubar a casa dele? Porque ele é valente, ele é forte. Se você tentar entrar lá, ele vai te dar uma surra e você vai embora. Então, antes de eu conseguir roubar a casa dele, antes de eu conseguir fazer qualquer coisa, eu tenho que amarrá-lo. Foi por isso que usaram Dalila para amarrar Sansão, mas só conseguiram depois que ele revelou o segredo, que não era para ele revelar, que era um voto de Nazireu, e no voto de Nazireu não podia passar navalha na cabeça. Quando cortou o cabelo, ele quebrou o voto de Nazireu, a unção do Espírito Santo foi embora. Então primeiro eu tenho que amarrar, eu tenho que parar o homem forte, para eu conseguir pegar aquilo que eu quero. Por que eu estou vindo em cima desse texto? Porque Deus deu uma orientação que era para a gente estar falando sobre a armadura de Deus. Só que é aquilo que a gente fala, né? A armadura é de Deus, não é nossa. Mas todo guerreiro, todo soldado tem uma armadura, todo. Então quando a gente vai para a guerra, a gente usa uma armadura. Porém, o inimigo também usa armadura. Então existe a armadura de Deus e existe a armadura do diabo também. Então nós temos que entender que os guerreiros usam armadura, tanto do lado de Deus, do reino de Deus, como do lado do reino das trevas. E a gente só vai conseguir ter êxito na guerra, ter vitória na guerra, se eu conseguir derrotar o meu inimigo. Como que eu faço para derrotar? Eu tenho que achar uma brecha na armadura dele, senão eu não consigo ferir ele, ou ele tem que estar sem a armadura para eu conseguir feri-lo. Então eu acho uma brecha, eu arranco a armadura dele. Quando Jesus está falando da gente amarrar o valente, é a mesma coisa que eu arrancar a armadura dele, arrancar a unção, arrancar o poder que está sobre a vida dele para eu conseguir feri-lo. Só se conseguiu ferir Sansão, cegar ele, depois que a armadura, o revestimento de poder foi tirado da vida dele. Então, o reino das trevas, o diabo, ele também tem armadura, os demônios têm armadura, e nós temos que saber conhecer isso para poder, agir de forma correta.
Então, existem exércitos no reino de Deus, no reino das trevas, e existe exército aqui na terra também, que pode estar trabalhando ou para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, fala assim, ó: então houve guerra no céu, Miguel e os anjos, debaixo do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos de anjos. Então aqui a gente vê que tem exércitos celestiais, exércitos de Deus, e tem exércitos do diabo. Aí ele continua falando: o dragão não foi suficientemente forte e perdeu a batalha e foi expulso dos céus. Esse dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, e foi lançado sobre a terra com todos os seus anjos. Ou seja, o diabo tem seus exércitos, seus guerreiros têm a armadura. E lá em Gênesis 2:1 confirma que existe exército nos céus, quando ele fala assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então em Gênesis 1 Deus vem e cria, né? Cria todas as coisas, cria o céu, a terra, o sol, a lua, os animais, a terra verde, cria o homem. Aí quando ele acaba a criação, ele vem com esse texto: foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aí fica uma pergunta: quem foi que Deus criou primeiro? Os homens ou os anjos? Quem foi? Quem Deus criou primeiro? Os homens. Olha que interessante, no capítulo 1 de Gênesis nós temos a criação. Lá nem se toca no assunto, não se fala de anjos, não se fala da criação dos anjos. Então a gente entende que os anjos foram criados antes dos homens, certo? Mas esse texto aqui de Gênesis 2:1, ele dá um outro sentido. Ele fala assim, ó, que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou eu estou entendendo que os homens eram a parte final, o ser humano era a parte final para completar o exército de Deus, ou tinha anjo aqui no meio. Aí a pergunta é: quem foi criado primeiro? O homem ou os anjos? Né? Se você perguntar para muito teólogo, ele vai falar que foram os anjos, seres celestiais. Né? Se você vê lá em Isaías 14, em Ezequiel 27:28, quando fala da rebelião de Satanás, que ele foi lançado por terra e tal, você entende que os anjos já existiam muito, mas muito tempo antes da terra ser criada, certo? Então, se entende que os anjos foram criados primeiro, mas não foi. Os homens foram criados primeiro que os anjos. Quer ver? Quando a Bíblia fala do querubim, o querubim era um ser muito estranho. O querubim, ele tinha as suas pernas como se fosse de um touro, de um animal, de um boi, seus pés de boi, porém o corpo, a parte de cima, já era de homem, ele tinha asas, só que ele tinha quatro rostos, o querubim é um anjo, tinha quatro rostos, uma face era de boi, a outra de águia, a outra de leão, e uma das faces do querubim era a face de homem. Então como que o querubim vai ter uma face de homem se o querubim era para ter sido criado antes do homem? Não tem como. Então primeiro se criou o homem e depois se espelhou parte disso na criação de um anjo chamado querubim. Tanto que Satanás era o querubim ungido, que caiu do céu, que foi expulso do céu. Então ele já carregava algo que foi criado antes dele. Como que eu sei que o homem foi criado antes dos anjos? Lá em Provérbios capítulo 8, fala de um mundo chamado mundo habitável. Então eu sei que também a terra foi criada antes dos anjos, por causa de Provérbios 8. Mas não é todo mundo que entende, que sabe essas coisas. A gente vai até dar um curso, um pouquinho mais para frente, estamos terminando de montar, que é sobre entendendo a criação. Porque tem muitos aspectos proféticos na criação do mundo, na criação do homem, na criação de todas as coisas, que se a gente pegar ali os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eu consigo encaixar o Apocalipse, eu consigo encaixar vários livros da Bíblia só nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, porque tem mistério.
E a gente precisa conhecer a palavra de Deus do começo ao fim, conhecer ela inteira, viver ela inteira, todos os 66 livros, para começar a entender essas coisas. Isso aqui Paulo chama de mistérios. E ele fala assim: nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, né? Nós somos aqueles a quem foi confiado os mistérios de Deus, e nós somos despenseiros, nós vamos dispensar, nós vamos ensinar, mostrar os mistérios de Deus, ocultos desde a criação do mundo. É por isso que ele fala, aquilo que o ouvido nunca ouviu. Então muitas pessoas nunca ouviram isso, que o homem foi criado antes dos anjos. Isso é o que o ouvido nunca ouviu. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós amamos a Deus, amamos a sua palavra, passamos tempo na sua presença, buscamos, Deus começa a revelar essas coisas que o ouvido nunca viu, o olho nunca viu, nunca subiu ao coração do homem. Só o Espírito Santo de Deus para nos ensinar isso. Lá em 2 Timóteo 2,3 fala assim, ó, Paulo falando para Timóteo: sofre comigo, bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos soldados, soldados têm armadura. Então eu tenho que compreender que existe exército no céu, existe exército do inferno e existe exército aqui na terra. E nós precisamos estudar, compreender como que o nosso inimigo trabalha para poder sermos vitoriosos sobre ele. Tem até um livro que chama Arte da Guerra, né? Esse livro ele é basicamente assim: você precisa conhecer o inimigo e você precisa conhecer a si mesmo. Se eu me conhecer, saber qual é o meu potencial, quais são as minhas falhas, eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu conhecer o meu inimigo, conhecer as brechas dele, eu consigo atacá-lo, conquistar território, consigo ser vitorioso. É a mesma coisa com o reino de Deus, com o reino das trevas. Então, nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus, que não é do homem, de Deus. Isso é básico para poder ir para a guerra. Ninguém vai para a guerra sem armadura, senão vai morrer. Só que antes da armadura, nós temos que ter vestes de santidade, de salvação, é o que a gente viu semana passada. E olha que interessante, muitas pessoas atribuem tudo o que acontece nas vidas delas, nas nossas vidas, a coisas espirituais. Alguns espiritualizam tudo, né? Qualquer coisa, eu estou andando aqui, tropecei, foi o diabo que botou uma pedra no meu caminho. Aí eu espirrei, é o diabo que está me atacando com uma enfermidade. Muitos espiritualizam tudo. Outros, é 880, já não vê o espiritual em nada. Não, tudo é normal. Tudo é normal. Eu ouvi essa semana o pessoal falando, né, que no Oriente a morte é algo normal. O pessoal não sofre com a morte, o pessoal já é preparado para a morte. Eles veem a morte como uma passagem, né? Um lugar melhor. Nem sempre é assim, mas já são acostumados. Aqui no Ocidente, não. A morte ainda é algo terrível, é algo assustador. E as pessoas não sabem lidar com a morte. E se alcança um problema quando se quer espiritualizar a morte. Muitas pessoas têm dificuldade. Mas nós temos que entender o seguinte: nada acontece nessa vida sem a permissão de Deus. Nada. Deus, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Ele permite que coisas boas e ruins aconteçam com a gente. Deus, ele não vai ser mal com você, mas ele permite que coisas ruins e más aconteçam conosco. E nós temos que entender que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural que nós vivemos. Por quê? Lembra que eu falei? O homem foi criado antes dos anjos. O querubim carregava ali a face do homem. E olha que interessante, o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos que tudo existe primeiro no mundo espiritual, para depois existir aqui no mundo físico, no mundo natural. Então, essas pessoas que espiritualizam tudo, elas estão certas. Porque tudo nas nossas vidas tem relação com o mundo espiritual. O que elas erram, às vezes,
discernimento daquilo que é e do que não é de Deus. Mas tudo tem relação com o mundo espiritual. Tudo, nada acontece sem a permissão de Deus. E as coisas ruins que acontecem com a gente, elas têm duas origens. Uma, nós mesmos. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, nós estamos quebrando uma lei de Deus. E quando nós quebramos essa lei de Deus, o diabo passa a ter legalidade para tocar nas nossas vidas. Ele toca com enfermidade, ele fecha portas, várias coisas ele pode fazer com a nossa vida quando nós pecamos. A lei de Deus, vamos falar assim, tem a lei que foi dada a Moisés, que é a lei escrita, que a gente conhece, e tem aquilo que Paulo chama da lei do Espírito de vida. Então a lei física que foi dada a Moisés nada mais é do que, vamos assim dizer, o materializar, chamar a existência aqui no mundo físico, no mundo natural, a lei do Espírito da vida. Porque tudo aquilo que a lei fala, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho e tal, Paulo fala, Deus já colocou isso no coração do ser humano. Então o ser humano, mesmo sendo ruim por essência, ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado, mesmo sem conhecer a lei de Deus, porque a lei do Espírito e da vida está no ser humano. Então é essa lei que rege todas as coisas. Então a lei que foi dada a Moisés nada mais é do que o espelho da lei do Espírito e da vida. Então tudo que nós vivemos aqui no mundo natural nada mais é do que o espelho do mundo espiritual. Então, o mundo natural, ele espelha o espiritual, e o espiritual é mais real do que nós imaginamos. Olha que interessante, na Bíblia nós vemos um relato de algo que acontece no mundo espiritual, acontecendo no mundo físico natural. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era o espelho de algo ruim do mundo espiritual chamado diabo. Então o apóstolo Paulo, ele era a representação do diabo aqui na terra. Olha que interessante. Quando ele teve encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele estava indo pelo caminho, na estrada de Damasco, e era perto ao meio-dia, quando uma luz veio e resplandeceu. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele conseguiu cartas dos religiosos de Jerusalém para matar, prender e torturar todos aqueles que se diziam cristãos. Então ele estava perseguindo. A perseguição começou em Jerusalém. Vamos falar que Jerusalém fica aqui na parte de baixo, Damasco fica lá na parte de cima. A perseguição começou aqui embaixo. O que acontece com os cristãos? Eles vão se dispersando. Paulo, que tinha uma visão, o que ele fez? Não, eu vou vir aqui para Damasco, porque aqueles que estão fugindo da perseguição lá embaixo vão chegar aqui em cima. Eu pego eles no meio do caminho. Então Paulo tinha estratégia, como o diabo tem estratégia para nos destruir. Então Paulo, ele estava ali, no caminho para matar e perseguir cristãos, o que o diabo faz. E a Bíblia diz lá no Salmo, uma mortandade que assola ao meio-dia. A mortandade que assola ao meio-dia. A mortandade que assola ao meio-dia, que está lá no Salmo 91, se chama Paulo. Paulo, ali próximo ao meio-dia, na estrada de Damasco, já estava assolando todos os cristãos, buscando matá-los, persegui-los. Então nós vemos ali Paulo sendo um espelho de algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, nossas atitudes aqui na terra espelham coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo estava ali prefigurando o próprio diabo, perseguindo, matando, querendo matar os cristãos ao meio-dia, assolando ao meio-dia. Porém, olha que interessante, quando ele viu a luz, que ele caiu por terra, ele se converteu. O diabo, ele fica furioso, porque o diabo não tem uma segunda chance. Paulo ali como perseguidor, representando o diabo, querendo matar os cristãos, destruir a igreja. Paulo como perseguidor e religioso, o diabo também é religioso, ele é mais religioso que a gente. Quando ele apareceu na tentação do deserto para Jesus, ele usou a Bíblia para tentar Jesus, religioso ao máximo.
Então nós vemos coisas no mundo espiritual acontecendo no mundo físico, e nós temos que ficar ligados para isso. Não podemos deixar essas coisas passarem despercebidas. Paulo teve a segunda chance, assim como nós temos essa segunda chance de nos arrepender, de nos entregar a Cristo. O diabo não tem. Ele pecou, ele está condenado eternamente. É por isso que a fúria dele é grande contra as nossas vidas. Mas ele sabe, o diabo sabe, lembra? Ele é religioso, ele é inteligente, ele é esperto. E Jesus falou isso assim, ó: o reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido, uma casa dividida não pode existir. Então o que o diabo faz? Ele se organiza. Ele se organiza como um exército. E como um exército, ele tem ali soldados com vários níveis de autoridade, com vários níveis de poder de ação. Mas quando nós começamos a entender e nós começamos a arrancar essa armadura dele, ele passa a ficar ali, ó, fácil para eu atingi-lo, fácil para eu derrubá-lo. Então nós temos que entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Então as coisas ruins acontecem conosco porque nós pecamos, damos legalidade ao diabo, ou porque Deus permite. Olha o que aconteceu: Deus deu testemunho falando que Jó era justo, reto, íntegro. Jó era santo. Jó não estava debaixo de pecado. O diabo não podia tocar nele. Mas o diabo chegou para Deus e falou assim: bota a enfermidade nele, arranca tudo dele, para você ver se ele não vai pecar contra você. Porque Jó não tinha pecado, Jó era santo. Jó estava com uma armadura. Aí Deus permitiu que a armadura, que lá no livro de Jó chama cerca, e isso é bem claro, o diabo fala: enquanto a cerca de proteção está ali em volta de Jó, o diabo não pode tocar nele. Então tira a cerca, tira a armadura, aí ele pode tocar. Deus permitiu que fosse tirada a armadura, a cerca de proteção, para que Jó fosse provado. E Jó foi provado e foi aprovado por Deus, e Deus lhe restituiu muito mais do que aquilo que ele tinha perdido. Então nós precisamos conhecer como o nosso inimigo trabalha no mundo espiritual para poder combatê-lo. Porque Paulo fala assim: as nossas armas não são naturais, nossas armas são espirituais. Se a nossa arma é espiritual, o nosso inimigo atua no mundo espiritual, eu tenho que guerreá-lo no mundo espiritual. Mas como que funciona o mundo espiritual? São poucas pessoas que têm visão aberta do mundo espiritual. Pouquíssimas pessoas que têm visão aberta do mundo espiritual no mundo. Mas Deus permite para nós, que não temos essa visão aberta do mundo espiritual, compreender o mundo espiritual através do mundo natural, do mundo físico, através do que está registrado na palavra de Deus. Então não adianta eu ter uma armadura celestial e não saber usá-la. E quando nós, na semana passada, quando o Júlio estava ministrando aqui sobre a armadura, Deus me deu uma visão e me fez lembrar hoje dessa visão. Eu vi um soldado. Esse soldado, ele estava com uma veste branca, brilhando muito, e essa veste branca era a armadura dele. E eu via ele com o pé descalço e carregando um escudo. Ele não estava, eu não vi espada na mão dele, mas ele tinha um escudo, e em vez de um capacete, ele tinha uma coroa de espinhas cravada na cabeça dele. Eu não vou falar que é Jesus, porque eu não tive certeza, mas eu vi esse soldado claramente. E esse soldado, ele estava com o escudo, os inimigos à frente, muitos inimigos, só que ele avançava, batendo com o escudo nos inimigos. Ele avançava e batia, avançava e batia. E quanto mais ele avançava batendo com o escudo, ele empurrava os inimigos para trás. E ele ia ganhando terreno, ia ganhando território. E depois que eu tive essa visão, Deus mandou ir lá dentro da sala das crianças, orar com as crianças, depois que acabou. Eu orei. Na outra semana, uma das crianças teve uma visão com o Senhor Jesus. Então nós temos que entender que nós temos armas, essas armas são celestiais, e nós temos que saber usar contra o nosso inimigo, que também está armado.
Em relação a essa visão, ao escudo, ele não estava batendo com a espada, ele estava batendo ali com o escudo e ele estava ganhando terreno. E o escudo fala do escudo da fé, ou seja, nós precisamos atacar com a palavra, com a espada, com a palavra de Deus, e precisamos atacar com o escudo para ganhar território. Olha o que fala em Hebreus 10:38: e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele tudo. Do contrário, se eles recuarem, não terá prazer deles. Ou seja, aqueles que vivem da fé avançam, usam a fé, o escudo da fé para avançar. Aqueles que não usam o escudo da fé, eles retrocedem. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer nesses que recuam. Salomão escreveu isso lá em Cantares. Ele fala assim, ó: você é tão bela, minha querida, capítulo 1, versículo 9, como os animais da carruagem de Faraó. Salomão está comparando a sua amada, Jesus comparando a sua igreja com as éguas do carro de Faraó. Isso aí parece até meio pejorativo, né? Mas não. Por que ele está comparando a igreja com as éguas do carro de Faraó? Por quê? Porque as éguas eram treinadas para avançar na batalha. Mesmo que o inimigo está com uma lança apontada, ela vai em direção à lança, mesmo que ela morra. Ou seja, ela nunca recua. E a única coisa que faz você avançar para uma lança, mesmo isso custando a sua própria vida, se chama fé. E quando nós usamos essa fé, esse escudo passa a nos proteger e nos faz ganhar território. Então eu ganho território, eu vou atacar o inimigo usando o escudo da fé também. Foi essa visão que Deus me deu. E por que a coroa de espinhos e não um capacete? Porque não tem como eu vencer o diabo se antes eu não vencer a minha mente. A principal guerra nossa é na mente. Por isso que o apóstolo fala que nós temos que destruir fortalezas da nossa mente. O nosso principal inimigo está na nossa mente. É o inimigo que se levanta na nossa mente, que não nos deixa ter fé, que não nos deixa avançar. Aqui está o exército de Israel enfileirado. Aqui está o exército dos filisteus, um de frente para o outro. Durante 40 dias, o exército de Deus ficou parado, com medo, porque o exército filisteu, o exército inimigo, estava afrontando o exército de Israel. O inimigo gritando de lá, gritando, e o exército de Israel com medo, não conseguia avançar. O que o inimigo estava fazendo? Destruindo a fé dos soldados de Deus. E quando ele conseguiu destruir a fé, ele parou o exército não conseguia avançar, o exército ficou parado, recuou no campo de batalha. Então a principal guerra que nós temos a vencer é na nossa mente. É por isso que quando Davi chega ali, no meio da batalha, ele ouve falar que Golias está desafiando por 40 dias o exército de Israel. Ele não quer nem saber o que Golias está falando. A primeira coisa que Davi diz é: quem é este filisteu incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Ele não deixou que as palavras, a arma do diabo, lembra? Nós usamos a palavra contra o diabo. O diabo também usa a palavra contra a nossa vida. Quando o diabo está lançando palavra que parou milhares e milhares de soldados do exército de Israel, Davi chegou lá, fechou o ouvido e não quis nem saber. Ele falou: eu vou lá e vou matar esse demônio que se levantou contra a mente do exército de Deus. Então palavras nos ferem. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: tomai sobretudo o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo. Ele não falou para parar as flechas, para parar a lança, para parar a espada. Ele falou para parar o dardo inflamado. O que é dardo? Já ouviu falar em zarabatana? É como se fosse um canudinho que você bota um negocinho ali dentro e sopra. Essa coisinha vem, bate em você, você nem sente, parece que é uma picada de um mosquito, você nem sente. Só que o apóstolo Paulo fala que é um dardo inflamado. O que é isso? Tribos indígenas, principalmente na África, eles pegam esse canudinho, pegam a pontinha, molha num veneno e assopra contra o inimigo. Quando aquilo bate, você nem sente, mas aquele veneno cai na corrente sanguínea e te mata. Por isso que você pega um escudo que te protege dos pés à cabeça, para parar um dardinho assim.
Porque uma palavra que um homem soltou contra centenas de milhares de soldados fez parar o exército inteiro. Um dardo inflamado que bateu, que passou na proteção, que passou pela armadura, fez parar centenas de milhares de soldados do Deus vivo. Então, nós temos que tomar cuidado, que uma simples palavra pode nos parar. E quando nós paramos, Deus fala que não tem prazer nas nossas vidas. Porém, quando eu uso o escudo, eu paro o ataque do diabo e começo a avançar. E quanto mais eu avanço, mais ele recua. Quanto mais eu avanço, mais eu ganho terreno. Então nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele tem uma armadura. E agora nós precisamos arrancar essa armadura dele. Lembra? A armadura de Deus, nós falamos que ela tem 6 partes. Podemos falar 7. Ela tem 6 partes. Ela tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, a bota com o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E tem mais um item que entra lá, que pode fazer parte da armadura, que é em todo o tempo orando em espírito, em súplicas e oração. O diabo também tem as partes da armadura dele. Eu elenquei aqui 12 itens que nós precisamos conhecer. Que quando nós conhecemos, opa, existe esse tipo de arma que se levanta contra as nossas vidas. Que quando nós conseguimos destruir essa arma, nós deixamos uma brecha, onde o nosso inimigo pode ser atingido. São 12. Primeiro, espírito de ciúmes. Segundo, espírito mentiroso. Terceiro, espírito familiar. 4, espírito de perversão. 5, espírito de depressão. 6, espírito de prostituição. 7, espírito de enfermidade. 8, espírito mudo e surdo. 9, espírito de temor. 10, espírito de orgulho. 11, espírito de escravidão. E 12, o espírito do anticristo. De onde eu tirei isso? Eu tirei de um livro de um homem muito usado por Deus, chamado Ben Henrique. Ele meio que resume os homens valentes, os homens fortes, que nós precisamos amarrar para poder saquear, tirar as coisas dele. Mas peraí, você está falando que o homem forte é um demônio? Isso. E o texto que nós lemos lá, de Mateus 12, 29, ele fala, né? Como pode alguém entrar na casa do valente, na casa do homem forte, e roubar-lhe os seus bens sem antes amarrá-lo? O que eu vou roubar do diabo? Eu vou tomar de volta aquilo que ele roubou de Deus. O que o diabo roubou de Deus? Almas. Então o diabo hoje, o homem forte, o valente, ele tem muitas almas na sua mão. Tem muitas pessoas que estão presas, aprisionadas pelo diabo, que se morrerem agora vão ser condenadas ao fogo do inferno, não vão ter salvação, não vão passar uma eternidade toda com Deus. Eles estão presos ali na casa do homem forte, do valente, e nós precisamos ir lá, arrancar eles de lá. Por que a palavra é roubar? Porque quando nós pecamos, nós nos vendemos para o diabo. Ele passa a ter autoridade sobre a nossa vida. Então, eu vou lá e arranco essas pessoas de lá. Eu vou roubar essas pessoas dele. Até que essa autoridade seja retomada. Quando a pessoa se entregar a Jesus Cristo e oferecer o sangue de Jesus em pagamento daquilo que ela fez de errado. Então eu tenho que entender que é minha responsabilidade como cristão de estar santo em santidade, vestir a armadura, atacar o inimigo para poder resgatar aquilo que ele tomou de Deus, almas. Então, por que roubar a casa do valente? Porque ela tem tesouros, tem coisas muito preciosas, preciosas para Deus. Precioso para Deus são almas. Muitas vezes são nossos familiares, nossos amigos, pessoas que estão sem Jesus fora da igreja. Olha que interessante. Jesus ele fala assim: a igreja, o templo, é chamada casa de oração, que é um local onde Deus escolheu para habitar o seu nome. Deus não habita aqui dentro. A Bíblia é bem clara para falar: Deus não habita na igreja. Deus habita aqui, ó, na igreja. Não é na igreja no tempo físico.
No templo físico, Deus escolheu esse lugar para fazer habitar o seu nome. É por isso que nós nos reunimos num local junto, porque aqui Deus escolheu para habitar o seu nome. É por isso que nós clamamos: Espírito Santo, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com cura, vem com libertação. Porque Ele não habita aqui, mas o seu nome habita aqui. No nome do Senhor há autoridade e há poder. Quando nós clamamos, Ele vem. Ele vem nos visitar. E quando Ele vem, curas acontecem, milagres acontecem, sobrenatural acontece. Quando Ele acontece, quando Ele vem, pessoas são arrebatadas. Muitas vezes pessoas sentem coisas dentro da igreja que não sentem na sua casa, não sentem na rua, não sentem no seu local de trabalho. Por quê? Porque aqui é o local que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Quando nós clamamos por esse nome, Ele vem em pessoa. Então, quem não está na casa de Deus, chama na casa de oração, quem não está na casa de Deus, está lá na casa do homem valente. Quem não está na igreja, está nas mãos do diabo. Paulo é enfático para falar sobre isso. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo, escravo do pecado. Acabou, não tem meio termo. Então quem não é salvo em Jesus Cristo, quem não está em comunhão na igreja com o corpo de Cristo, está preso pelo diabo e precisa da nossa ajuda para ir lá e resgatar ele dessa opressão, dessa prisão. Então nós temos uma grande responsabilidade para fazer isso. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: o reino de Deus é tomar a força. Por quê? Porque quem está lá segurando aquilo que é de Deus tem força, é homem valente, é homem forte. E nós precisamos de força para poder vencê-lo e resgatar aquilo. Vou falar rapidamente aqui sobre cada um desses espíritos que atuam, que fazem parte das armas, da armadura que o diabo usa contra as nossas vidas. Um detalhe interessante: quando se ensina, quando se fala sobre isso, o diabo ele faz de tudo para que essa palavra não fique no nosso coração. Por quê? Porque você está aprendendo segredos que vão te ajudar a libertar pessoas que estão cativas. Vão te ajudar a você mesmo ser livre, ser liberto. Por quê? Porque toda vez que nós pecamos, mesmo involuntariamente, nós passamos a dar autoridade para o diabo. E esses espíritos, essas armas espirituais que ele usa contra a nossa vida, lembra que eu falei? Muitos não têm visão aberta do reino espiritual, mas através de coisas que acontecem no mundo físico, natural que nós vivemos, nós conseguimos entender e discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Então a Bíblia fala de um espírito de ciúmes, uma arma que o diabo usa contra as nossas vidas. Número 5,14 fala assim, ó: se o marido tomado de um espírito de ciúmes, a Bíblia fala que existe um espírito de ciúmes, se abrasar com outra mulher que de fato se contaminou, ou tomando um espírito de ciúmes, se abrasar com outra mulher que não se contaminou, ou seja, ele está falando aqui, ó, existe um espírito de ciúmes, que tanto o homem como a mulher pode ter. Provérbios 6,34 fala assim: porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme, o espírito de ciúme, e não terá misericórdia quando se vingar. E esse espírito de ciúmes, ele trabalha junto com outro espírito, lembra? Quando você expulsa o espírito imundo de uma pessoa, ele vai embora. Mas se a casa ficar limpa, vazia, ou seja, se ela não encher a casa dela com a palavra de Deus, aquele espírito volta com outros 7 piores. Então um demônio nunca atua sozinho. Então olha os demônios que atuam junto com o espírito de ciúmes: espírito de suspeita, espírito de raiva, de ódio, de vingança, de violência, de assassinato. Ó, quem já passou por crises graves de ciúmes, talvez já tenha sido agredido com palavras ou com agressão física, tenha sido humilhado. Por quê? Porque o espírito de ciúmes, que é o homem valente da casa, ele traz esses outros espíritos junto para atuar com ele. Pô, e como que eu sei que é um espírito de ciúmes? Quando você vê a outra pessoa demonstrando isso. Então é algo do mundo espiritual que se materializa no mundo natural.
Então a pessoa é muito ciumenta, ela fica agressiva, ela não confia, ela suspeita de tudo. Então eu estou começando a discernir que tem uma fortaleza, uma arma espiritual chamada espírito de ciúmes atuando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amarrar esse homem forte. É por isso que muitas vezes quando a gente está orando, a pessoa manifesta o demônio e ela fica muito brava, às vezes perde o controle. 2, 3, 4 pessoas tentam segurar ela, não consegue segurar. Lembra do endemoniado gadareno? Tentava prender ele com corrente e não conseguia. Então às vezes a pessoa ela fica muito oprimida e você não consegue segurar ela, porque ela está ali possessa. Aí você dá uma ordem, está amarrado em nome de Jesus, ela para na mesma hora. Eu já vi demônios chegam a botar a mão para trás, como se tivesse alguém amarrando a mão dele para trás. Os pés se juntam como se estivessem amarrados. Por quê? Porque você precisa amarrar o valente. Só que você precisa saber qual é esse valente que está atuando na vida da pessoa. E a gente sabe isso através de sinais que acontecem, através de atitudes que vão acontecendo na vida dela. Então, uma sugestão: não tenha ciúmes de nada nem de ninguém. Não tenha ciúmes. Destrua esse sentimento dentro de você, porque só assim você vai conseguir despojar, tirar a armadura do valente. Não tenha ciúmes. A base do relacionamento com Deus é fé. Nós podemos traduzir fé por confiança. Se eu confio, eu não dou lugar para os ciúmes. Pura e simplesmente assim. Então, lembra, o relacionamento com Deus é algo espiritual, mas ele se pré-configura, ele se materializa. Nós podemos ver o relacionamento com Deus através de algo natural. Qual é a melhor forma de relacionamento no mundo físico que se relaciona com o relacionamento com Deus, que é espiritual? Casamento. O relacionamento entre cônjuges é a mesma coisa do nosso relacionamento com Deus, ou seja, quando o homem e a mulher ali assumem um compromisso, está prefigurando o compromisso que eu tenho que assumir com Deus. Lembra, eu falei aqui na oração, na hora das ofertas, como que eu demonstro amor? Eu demonstro amor com 3 atitudes: tempo, oração e presentes, ofertas. Então, eu amo meu filho. Como que eu demonstro amor para ele? Eu estou ali dedicando tempo, passando tempo com ele. Como que eu dedico amor? Como que eu mostro amor ao meu filho? Orando por ele, velando por ele, apresentando ele a Deus. Como que eu demonstro amor pelo meu filho? Dando um presentinho para ele. Ele vai ficar muito alegre e vai saber que o papai ama ele. Como que eu demonstro amor pelo meu cônjuge, pela minha esposa? Como que eu demonstro? Passando tempo com ele. Como que eu demonstro amor? Orando por ele. Como que eu demonstro amor? Dando um presentinho. Quem vai ganhar presente? É um ato de amor. O que isso significa? Isso mostra como que funciona no mundo espiritual. Então no mundo espiritual, eu demonstro amor a Deus, passando tempo com Deus. Eu demonstro amor a Deus, orando, falando com Ele. Eu demonstro amor a Deus, dando ofertas, dando presentes. Então tudo que acontece no mundo espiritual, acontece no mundo natural. E eu preciso compreender o mundo natural para saber como que funciona o mundo espiritual. Como que eu vou entender as coisas que acontecem no mundo natural? Através da Bíblia. A Bíblia explica. A Bíblia mostra tudo como que acontece. É por isso que Salomão ele buscou a sabedoria de Deus. Eu quero sabedoria. Deus deu sabedoria e deu riquezas. Aí quando ele vai escrever o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, ele usa muitas coisas do nosso dia a dia. Ele fala da formiga para comparar com o preguiçoso. Porque a preguiça também é um espírito imundo que vem sobre a vida do homem. Aí ele usa formiguinha, uma coisa natural, do mundo natural, para falar aquilo que é o oposto ao espírito da preguiça. Então Deus usa as coisas naturais para explicar as coisas espirituais. É por isso que tem um pastor que usa uma frase que já virou muito conhecida no mundo evangélico, que ele diz que tudo fala. E realmente tudo fala. Tudo no mundo natural fala. Fala o quê? Fala coisas espirituais. Mas eu tenho que estar em espírito para entender isso. Existe um outro espírito, uma outra fortaleza que o diabo usa contra as nossas vidas, chamada de espírito da mentira, espírito mentiroso.
Segundo Crônicas 18, 21, diz assim, ó: e ele respondeu, um demônio falando para Deus: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, que eram profetas de Baal, profetas do próprio demônio. Disse o Senhor: isso dará certo, vá e o engane. Ou seja, a Bíblia está mostrando que existe um espírito de mentira, um demônio chamado mentiroso, e ele atua sobre as nossas vidas. E esse espírito, ele está ligado à religiosidade. Olha que interessante, está ligado à superstição, e trabalha junto com um espírito chamado espírito de orgulho, espírito de cobiça, de soberba, de luxúria, de vaidade, espírito mentiroso. Então, quando você vê que a pessoa mente muito, é porque tem vaidade, tem luxúria, tem soberbo, tem orgulho. Às vezes ela mente para ela se mostrar que ela está por cima da situação, às vezes ela mente para mostrar que ela é santa, que ela é religiosa. Então existe um espírito que atua nas nossas vidas, que é mais uma arma, e Jesus, ele é enfático em dizer o seguinte: o diabo, ele é o pai da mentira. Então aqueles que mentem são filhos do diabo, mesmo estando na igreja. Então é algo que acontece. Pô, mas a criança, 4 anos, mente. Ali ela está fazendo uma mentira, não é influenciada pelo espírito da mentira. Ela está ali mentindo muitas vezes inconsciente, porque ela viu alguém fazendo daquele jeito, e ela pega e, por associação, ela imita e começa a fazer a mesma coisa. Se você tiver uma criança pequena em casa, e você começar todo dia botar um funk lá, e dançar e cantar funk, automaticamente essa criança vai começar a dançar e a cantar o funk. Se você fizer algo, você fala muito palavrão dentro de casa, a criança vai começar a falar palavrão. Se você mentir, a criança vai começar a mentir. Mas ela está fazendo isso por consciência? Não, ela está fazendo por imitação. É por isso que Paulo fala: seja imitadores de Cristo. E aquele que não for criança não herda o reino de Deus. Então eu, como criança, na presença do Senhor, sou imitador de Cristo, que é imitador do Pai. Então as crianças imitam o pai. Então a criança, quando ela está mentindo, ela não está fazendo consciente. Porém, quando ela já começa a ter consciência, começa a fazer aquilo com frequência, ela está sendo influenciada por um espírito de mentira. Então, se eu quiser que meu filho pare de mentir, eu não vou simplesmente dar uma surra nele, não vou castigá-lo. Eu tenho que entrar no mundo espiritual, amarrar esse espírito de mentira e mandar esse espírito de mentira sair da vida do meu filho. Então eu tenho que entender coisas que acontecem no mundo natural como um sinal do mundo espiritual, para eu poder combater. E olha que interessante, ontem a Rafaela leu um texto aqui lá em Jeremias 17, 10, mas eu quero ler o 9 agora. Ele fala assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração nosso é mentiroso e traiçoeiro mais que qualquer outra coisa. O nosso coração é mentiroso e traiçoeiro. Ele continua falando assim: o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. O coração é mentiroso, traiçoeiro e cheio de maldade. É Deus que está falando. O nosso coração é mentiroso, traiçoeiro e cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Quando você acha que a pessoa é ruim, você nem chega perto do que realmente ela pode alcançar de ruindade. Por quê? Porque o nosso coração, ele é ruim, é mau, é mentiroso, é traiçoeiro. Pô, mas Deus está falando isso, Deus está falando isso. Por quê? Para a gente acordar e vigiar. Jesus fala assim: nós temos que vigiar e orar sem cessar o tempo inteiro. O que é orar o tempo inteiro? É orar o tempo inteiro. Ou você ora com entendimento, ou você ora em outras línguas. O tempo inteiro. Isso é orar o tempo inteiro. E agora o que é vigiar o tempo inteiro? Vigiar é você conhecer a palavra de Deus, saber aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E quando você conhece, você bota em prática. Então, se eu sei que o meu coração é mentiroso, eu vou vigiar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, para que eu não minta.
porque eu sou levado a mentir. O meu coração é traiçoeiro, então eu sou levado a trair as pessoas. Muitos chegam ao ponto de trair o próprio cônjuge, outro trai um amigo. Traições acontecem no meio da família. Por quê? Porque o nosso coração é traiçoeiro. Então eu tenho que vigiar 24 horas por dia para não deixar isso acontecer. E quem é o comandante? Quem é o homem forte disso? Espírito de mentira. Então o espírito de mentira atua na vida das pessoas, crentes e não crentes. Todos esses espíritos atuam na vida do crente e do não crente, tá? Todos. Por que eles atuam? Porque ou foi dado legalidade através de um pecado que nós cometemos, ou através de algo que os nossos pais, que são autoridades espirituais sobre a nossa vida, fizeram, e nós estamos herdando a consequência, ou porque Deus permitiu acontecer para nos provar. Nós temos um espírito chamado de espírito familiar. 1 Samuel 28:7 fala assim: então disse Saul aos seus servos: buscai-lhe uma mulher que consulte a um espírito familiar, para que eu vá consultá-la. Deuteronômio 18:10-11 fala assim: não se achará contigo quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem o que consulte a espíritos ou a um espírito familiar, nem aquele que consulte aos mortos. Isaías 8:19 fala assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, os quais chiuram e murmuram, acaso não consultará o povo de Deus ao seu Deus? Aos mortos? Ou seja, a Bíblia está nos mostrando que existem espíritos familiares. Que é espírito familiar? É aquele que entra numa família e fica lá. Ou seja, o bisavô bebe, o avô bebe, o pai bebe, o filho bebe, o neto vai beber, o bisneto vai beber. Como que eu sei que é um espírito familiar atuando na família? Quando o bisavô quebrou nas suas finanças, perdeu tudo. Quando o avô perdeu tudo, quando o pai perde tudo, quando o filho perde tudo. Eu vejo que a mesma desgraça vai acontecendo com descendente a descendente, vai passando de pai para filho, um a um, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Eu sei, isso é um sinal do reino espiritual, do reino físico, que tem um espírito familiar andando naquela família. E quando eu identifico esse espírito familiar, eu paro ele. Então o bisavô teve câncer, o avô tem câncer, o pai tem câncer, o filho tem câncer, o bisneto vai ter câncer, o tataraneto vai ter câncer, até alguém chegar a ver: opa, tem um espírito familiar andando aqui. Eu paro ele: chega, eu te amarro, valente, sai agora, espírito familiar. Aí a pessoa vai ser liberta e aquilo não vai mais atingir. Então, na minha família eu tenho muitas pessoas com problema de bebida, de álcool. Veio vindo, na minha vida eu parei: chega. Na vida dos meus filhos não vai mais, mas eu tenho tios, eu tenho primos, eu tenho outros familiares que continuam ainda esse espírito familiar na vida deles. Eles precisam dar um basta, dar um chega. Os meus filhos não vão ter, porque eu sou autoridade sobre a vida deles. Eu paro, eu não permito que venha. Mas na vida dos outros, eu não sou autoridade espiritual. O que eu posso fazer é amarrar esse espírito, mandar ele embora da vida da pessoa, para que essa pessoa consiga ouvir o Evangelho e se converta. Aí ela será totalmente liberta disso. Temos um espírito chamado de espírito de perversão. Em Atos, capítulo 3, versículo 10, diz assim: ó filho do diabo, Paulo falando com o feiticeiro: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás tu de perverter os caminhos retos do Senhor. Então é um espírito de perversão que vem para tirar o crente do caminho correto. Jesus é o caminho, vem para desviar o crente do Senhor. Quando a gente fala de perversão, a primeira coisa que vem na mente é a sexual, mas não é só ela, a religiosa principalmente. Isaías 19:14 fala assim: Jeová, o Senhor, tem difundido no meio dele um espírito de perversidade. Eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como um bêbado vai andando no seu vômito.
Ou seja, o espírito de perversão, ele caminha junto com o espírito de erro, com o espírito de engano, com o espírito de preguiça. Olha ele aí agora. É todo espírito que se levanta para distorcer a palavra de Deus. Espírito de perversão. Nós temos um espírito que está atuando muito hoje, muito. Eu creio que todos devem conhecer alguém que está sofrendo debaixo da opressão desse espírito, chamado de espírito de depressão. Pô, depressão é uma doença? Os médicos Mas como nós sabemos que tudo que acontece no mundo físico está sendo refletido de algo que acontece no mundo espiritual, nós sabemos que a depressão também é uma arma do diabo atuando contra a vida das pessoas. Então existe um espírito chamado de espírito de depressão. Eu já tive a triste experiência de orar com uma pessoa e esse espírito de depressão se manifestar na vida da pessoa e falar: eu não vou sair enquanto eu não matar ela, eu não saio enquanto eu não matar. E essa pessoa já tinha tentado suicídio dezenas de vezes. Ou seja, é um espírito que entra na vida da pessoa causando depressão, tristeza profunda, sentimento de solidão, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não quero viver, vou tirar minha vida. É um espírito imundo, é o diabo fazendo isso. E assim, muitas vezes não adianta você só expulsar o demônio. Não é só de depressão não, estou falando de todos. Pode manifestar o demônio na vida da pessoa, tu manda ele sair, ele vai sair porque ele obedece à autoridade que tem no nome de Jesus Cristo. Ele vai sair. Mas se a pessoa não se converter, não encher a casa com a palavra de Deus, ele volta e volta pior. E vem carregando outros com ele. Isaías 61:3 fala assim, e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça. Ou seja, o espírito de depressão traz luto, traz uma tristeza como se fosse de morte. O óleo de alegria ao invés de lágrimas. O espírito de depressão faz você chorar o tempo inteiro. Um manto de louvor, uma roupa de louvor ao invés de um espírito triste e abatido. Então você começa a ver aquela pessoa com sentimento de morte, triste, abatida, chorando, querendo ficar sozinha o tempo inteiro. Já é um sinal de que tem uma opressão demoníaca, um espírito de depressão trabalhando na vida dela. Eles serão chamados carvalhos da justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Quem são esses carvalhos da justiça? Somos nós. O Senhor está nos plantando aqui na terra para reverter esse caso, para amarrar esse homem valente chamado espírito de depressão e trazer essa pessoa para Cristo. Não é você mandando o espírito de depressão embora que essa pessoa vai ser 100% curada. Não, é você mandando o espírito de depressão embora e discipulando essa pessoa, fazendo ela seguir a Jesus Cristo. Aí ela vai ser curada e vai encontrar felicidade. Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 6, 10 fala assim: nossos corações doem, mas ao mesmo tempo temos a alegria do Senhor. Somos pobres, porém damos ricos presentes espirituais aos outros. Nada nos pertence, mas na verdade possuímos tudo. Ou seja, mesmo que nós estivermos passando por um momento de dor, de aflição, de tristeza, nós não podemos deixar isso nos abater. Porque quando nós estamos tristes, isso também é um sinal bom. Agora, a permanência dessa tristeza, ela nos traz prejuízo. Olha que interessante, ainda em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo fala assim: porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo, olha, tem diferença. Não é a tristeza do arrependimento verdadeiro. E essa tristeza produz morte. Da onde que vem essa tristeza? Vem do espírito de depressão. Só tem depressão quem é incrédulo. E nós estamos vendo aí na mídia muitos pastores se suicidando. Muitos. Tirando a própria vida. Muitos pastores com quadro depressivo. Estão debaixo de profunda depressão. Tomando remédios. Chegando alguns ao ponto de se matarem. Tem vários casos aí recentes. Esse ano teve vários pastores que tiraram a própria vida.
porque o espírito de depressão veio sobre eles. E eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo no mundo espiritual através do que estava acontecendo na vida deles no mundo físico. E como eles não sabiam o que estava acontecendo, não conheciam aquele inimigo, o inimigo ficou mais forte que eles, levando à própria morte. Então isso acontece. Mas o espírito de depressão, de tristeza, atua sobre os incrédulos. Porque aqueles que são crentes, que creem no Senhor, confiam nele de todo o coração, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu só vou estar fraco diante do homem forte chamado espírito de depressão, que vai me levar à morte, se eu não tiver a alegria do Senhor. E Paulo fala em Gálatas que a alegria do Senhor vem na nossa vida quando nós manifestamos o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria. Tem mais 6 aí, mas é amor, paz e alegria. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu nunca vou deixar o espírito de depressão tomar conta da minha vida, porque a alegria do Senhor, que vem através do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, é a minha força. Não vai dar para falar todos aqui, eu vou parar no 6, depois a gente fala os outros 6. O espírito de prostituição. Olha que interessante, espírito de prostituição. Ezequiel, no capítulo 16, fala muito sobre ele. E quando a gente fala de espírito de prostituição, a primeira coisa que vem na cabeça é a parte sexual, mas não é só isso. Ele fala assim lá em Ezequiel 16, a partir do 28. O seu desejo era tão forte que você foi se entregar aos assírios como uma prostituta vulgar. Falando do povo de Deus, do povo de Israel. Mas mesmo depois disso, você ainda não ficou satisfeita. Depois você se prostituiu com os deuses da Babilônia, uma terra de comerciantes, mas ainda assim não conseguiu se satisfazer. Por isso, prostituta, ouça o que lhe diz o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: você abusou da prostituição diante dos meus olhos. Você se despiu para satisfazer os seus amantes. Você se prostituiu com esses ídolos e matou seus filhos inocentes, queimando-os como oferta a deuses falsos. O que acontece no mundo físico é espelho do que acontece no mundo espiritual, é um reflexo. Então homens e mulheres hoje se envolvem em adultérios, em prostituição, fazem sexo por dinheiro. Por quê? Porque estão ali botando em prática traições, estão ali quebrando a confiança. Lembra do espírito de ciúmes? E eles fazem isso aqui no mundo natural, porque é reflexo do mundo espiritual. Ou seja, olha que interessante, Deus, quando fala do espírito de prostituição, ele faz uma comparação da forma que o povo dele se relaciona com ele. Então Deus está falando assim: dependendo de como você se relaciona comigo, tem um espírito de prostituição atuando na sua vida. Por quê? Porque o espírito de prostituição nos leva à traição. Quando eu traio a Deus, eu estou me prostituindo. E como que pode ser a prostituição? Ela pode ser de duas formas. Uma feita com os assírios, ou seja, eu faço ela por desejo, sem querer nada em troca. Ou eu posso fazer com os babilônios, lembra? Os comerciantes. Eu posso me vender, eu posso querer dinheiro, eu posso querer recompensas materiais. Então o que acontece no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. E esse espírito de prostituição está ligado na forma que nós nos relacionamos com Deus, no relacionamento do homem para com Deus. Não é no relacionamento de Deus para com o homem, é do homem para com Deus, que é como um casamento. Então como que eu trato o meu cônjuge? Eu traio ele? Como que eu trato Deus, que é o meu cônjuge? Eu estou traindo ele? Então eu preciso fazer esse relacionamento das coisas físicas naturais com as coisas sobrenaturais, espirituais. Então eu tenho que entender: se eu dedico mais tempo a outras coisas do que eu dedico a Deus, eu estou traindo Deus. Eu estou falando, ó, qualquer coisa que eu estou fazendo aqui é mais importante do que o Senhor. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso fazer parte do
povo de Deus, igual Israel era. Eu posso estar na igreja e estar me prostituindo com qualquer coisa que rouba a minha atenção, o meu tempo, a minha dedicação de Deus. Muitas vezes tem pessoas que dão mais atenção aos filhos do que a Deus. Dão mais atenção ao trabalho, a estudos, às coisas naturais dessa vida do que a Deus. O que essas pessoas estão fazendo? Estão se prostituindo no seu relacionamento para com Deus. Então a prostituição que nós conhecemos aqui, através de atos sexuais ilícitos, pervertidos, ela nada mais é do que o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então a pessoa, quando ela se prostitui, quando ela é infiel, quando ela trai, ela simplesmente está refletindo o próprio relacionamento dela com Deus, porque ela é infiel, porque ela trai, porque ela não consegue ter um compromisso com Deus. Eu vou parar aqui, depois a gente volta para os outros 6 espíritos. Lembrando, o diabo é organizado, ele tem um exército de guerreiros treinados, de guerreiros poderosos. Porém, quando nós reconhecemos que nós precisamos de vestes de santidade, nós precisamos ser salvos, estar vestidos com a armadura de Deus e saber como o nosso inimigo atua, e nós irmos lá amarrar, despojar o valente, tirar a sua força, nós passamos a ser vitoriosos. Tem muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja sofrendo com opressão demoníaca dentro de casa, com espírito familiar, aprisionando o filho na bebida, na droga, com prostituição, porque não consegue ver o mundo espiritual refletido no mundo físico. E quando nós passamos a ter esse entendimento e nós passamos a atacar o inimigo com o escudo da fé, avançando cada vez mais, amarrando esses homens fortes, mandando eles sair, nós vamos ganhando território, nós vamos ganhando almas e vamos ver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes o diabo vem e fecha uma porta. Porque tem espíritos atuando, e ele é um homem forte. Eu estou ali orando há muito tempo e não consigo ver essa porta aberta. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é esse valente que está fechando essa porta. Porque quando eu descobrir quando é ele, através de sinais no mundo físico, eu vou amarrar, vou mandar ele sair pela autoridade do nome de Jesus, ele obedece. O que acontece? A porta se abre e eu vejo o milagre na minha vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.